Porque pensamento, se é uma força viva, ele tem inércia. Inércia é a tendência de um movimento de continuar naquele movimento que está. Por exemplo, se um corpo está parado, ele tem tendência a ficar parado. Ele só vai sair do lugar se uma força agir sobre ele. Se um corpo está andando, ele tem tendência a continuar andando. Basta ver o que acontece quando um ônibus breca, né? Todo mundo vai para frente. Quando um carro faz uma curva, todo mundo vai para o lado oposto. Então, é a tendência inercial. O pensamento e as emoções e sentimentos também têm inércia, porque são forças físicas, são entidades materiais. E aí você começa a pensar uma coisa, vai pensando, eles vão estimulando aquilo, vai ficando mais forte, né? E você chega um momento que não consegue mais controlar. E é aí que vem as sugestões hipnóticas, né? O sujeito começa a ouvir: "A vida não vale nada, né? A vida não vale nada", e ele começa a repetir: "Eu não aguento mais viver, eu não aguento mais viver, eu não aguento mais isso", né? Aí chega a sugestão: "Se suicide", né? E vem com uma força terrível, e o sujeito está desprevenido e cai na armadilha, né? "Eu não aguento mais aquela pessoa, eu não aguento mais aquela pessoa, eu não tolero mais esse sujeito, mate-o". De ordinário são eles que nos dirigem. Então tomemos cuidado, meus irmãos, porque nós podemos escolher quem nos dirige. E assim como para a vida microbiana nós temos a asepsia e temos que cultivar as boas bactérias e eliminar as perigosas, com a nossa relação com a vida espiritual, com nossos irmãos semelhantes, né, são espíritos como nós, da vida espiritual, nós é que temos que ter o cuidado de selecionar aqueles com quem andamos. Como é que eu seleciono? Pensamento, emoções, desejos. Então, quem diz: "Ah, não tem mal nenhum querer, desejar, né, imaginar", qual é o problema de imaginar? O problema é que isto são forças vivas e que podem servir aos espíritos como meios de controle sobre o indivíduo. Quem vai se aproximar de nós se nós evitamos os pensamentos de cólera? Quem vai se aproximar de nós se nós evitamos os pensamentos libidinosos? Quem vai se aproximar de nós se nós evitamos os pensamentos não generosos? Os bons espíritos, porque eles veem o nosso esforço para nos controlarmos, para disciplinarmos a nossa emoção, para disciplinarmos a nossa imaginação, e eles começam a nos auxiliar. Então, queridos amigos, nós vemos muitas obsessões tomando conta da humanidade. Podemos dizer que tivemos recentemente a epidemia da Covid e esta é fichinha, não é nada comparada à epidemia de obsessões que nós estamos tendo no planeta. E o problema é que essas obsessões, elas têm uma dupla natureza, né? As obsessões podem ser obsessões espetaculares, então é aquela em que o indivíduo tem uma crise, né, e ele precisa ser hospitalizado, ele precisa ser medicado, mas estas ainda são as menos perigosas, porque dá para ver que o indivíduo está sendo, né, ativado espiritualmente e atacado espiritualmente.